noite. Boa noite. Nova pesquisa Datafolha mostra queda de 6 pontos de Dilma Rousseff, mas a presidente ainda venceria no primeiro turno. Laudo da Polícia Federal mostra pagamento milionário de fornecedores da Petrobras a uma empresa de fachada. Polícia de São Paulo divulga a reconstituição facial do rosto do homem esquartejado em Higienópolis. Morre no Rio de Janeiro aos 66 anos o ator e diretor José Wilker. A Páscoa se aproxima e o consumidor mais uma vez reclama dos altos preços dos ovos de chocolate. E uma artista ensina as técnicas de pintar com a boca e os pés a quem não tem deficiência física. O Jornal da Gazeta já está no ar. Uma nova campanha do governo do estado tenta incentivar os homens a cuidar mais da saúde. Por preconceito ou vergonha, 60% deles só procuram um médico quando já estão com uma doença em estágio avançado. Dona Maria Aparecida não pensou duas vezes. Assim que ficou sabendo do programa de atendimento do governo do estado, tratou de marcar o check-up para o marido. Que nem eu falo para ele, é uma prevenção. Tem que cuidar. Tem que se cuidar, né? Porque eu me cuido. Eu faço todos os meus tratamentos médicos necessários, né? Então eu quero que ele faça. Porque o homem tem aquela mania lá, eu sou homem, nada me pega, né? Seu Antônio, que está com 65 anos, até que gostou da ideia. O senhor acha importante esse incentivo da esposa para poder cuidar? Aqui é como dizer do outro. Nós fizemos assim, eu cuido dela, ela cuida de mim. Em Nova Heliópolis, na zona sul da capital, o ambulatório médico de especialidades, AME, ficou movimentado. O sábado foi dedicado a eles, homens a partir dos 50 anos e que tiraram o dia para fazer exames preventivos. A ideia da nova campanha do governo é incentivar os filhos a levarem os pais para fazer todos os exames necessários. Tudo de graça. Neste ambulatório, eles vão passar por 2 dias de avaliação, 2 sábados. No primeiro sábado, ele passa com uma entrevista de enfermagem, que vai fazer a avaliação do risco de problemas do coração, vai colher exames de sangue e vai realizar um eletrocardiograma do coração. No sábado seguinte, esse paciente volta e com os exames de sangue, ele vai passar, e com o eletrocardiograma, ele vai passar numa consulta com o cardiologista, com o urologista, e esses médicos vão avaliar e definir se esse paciente tem algum risco de ter um problema do coração e um câncer de próstata e vão orientar. A campanha serve também como um alerta e quer provocar uma mudança de comportamento. Uma pesquisa feita pelo Centro de Referência de Saúde do Homem mostra que 60% deles só procuram o médico quando a doença já está num estágio mais avançado. Pacientes que muitas vezes não sabiam que estavam com problema de saúde ou simplesmente ignoravam os sintomas. E o que não faltam são desculpas dos homens para não ir ao médico. Tem muita fila, eu não tenho tempo para ir, tem muita... eu vou perder o trabalho. Seu Carlos, que completou 60 anos de vida, confessa que há pelo menos uma década não vai ao urologista. O taxista aposentado aproveitou a oportunidade para deixar tudo em dia. Fez o exame de sangue, o eletrocardiograma e no sábado que vem vai voltar para saber o resultado e receber a orientação dos especialistas. Finalmente, deixou a teimosia de lado. O homem realmente ele é bem relapso em relação a isso, né? Ele deixa a coisa andar até ver onde vai chegar, depois aí vai complicar. Então é necessário que realmente tenha esses eventos aí dessa forma, né? Para que a gente possa ter a oportunidade de realizar os exames. O programa pretende realizar aproximadamente 24 mil check-ups anuais de cardiologia e urologia em homens a partir dos 50 anos de idade. O paciente interessado pode realizar o agendamento por telefone no mês do seu aniversário. Os atendimentos acontecem sempre aos sábados de forma gratuita nos 21 postos em todo o estado. Foi divulgada neste sábado a imagem digitalizada do homem que teria sido esquartejado em Higienópolis. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.
Por meio da computação, a Polícia Civil conseguiu reconstruir o rosto do homem. A cabeça estava desfigurada e a identificação só foi obtida a partir da análise digital do formato do crânio. Porém, a identidade não foi divulgada, já que a polícia ainda espera o resultado do exame de DNA, que deve sair em alguns dias. A vítima teve o corpo esquartejado e espalhado em sacos plásticos no entorno do cemitério da Consolação em Higienópolis. A cabeça foi encontrada dias depois na Praça da Sé por um morador de rua. Ontem a polícia prendeu outro morador de rua, João Eduardo Jerônimo, usuário de crack com passagem pela polícia por roubo. O suspeito negou ter matado e esquartejado a vítima, mas confessou, segundo a polícia, que distribuiu sacos com as partes do corpo perto do cemitério. Ele diz que não sabia o que havia dentro das sacolas e que efetuou o trabalho após um pagamento de R$30. Ele admitiu que foi pedido para que ele entregasse, para que ele deixasse esses pacotes, que ele inclusive não sabia o que tinha, na rua, em locais diferentes, 2 ou 3 pacotes, né? E ele acabou deixando e foi embora. O da Sé também? A cabeça? O da Sé ele nega. O DHPP investiga se o homem esquartejado foi vítima de um crime passional. Parentes do desaparecido informaram que ele tinha uma amante e que teria contratado 2 homens para esquartejar o corpo. Morre no Rio de Janeiro aos 66 anos de idade o ator José Wilker. Ele sofreu um infarto fulminante nesta madrugada enquanto dormia. Wilker trabalhou no teatro, no cinema e na televisão, onde atuou em diversas minisséries e novelas. José Wilker de Almeida nasceu em Juazeiro do Norte, no Ceará, e se mudou com a família ainda criança para Recife. O primeiro trabalho foi com apenas 13 anos de idade, como figurante no teleteatro da TV Rádio Clube, da capital pernambucana. A carreira no teatro teve início no movimento de cultura popular do Partido Comunista, em que dirigiu espetáculos pelo sertão do estado. No final dos anos 60, Wilker se mudou para o Rio a fim de estudar sociologia na PUC, mas deixou o curso para se dedicar inteiramente ao teatro. Em 1970, ganhou o prêmio Molière de melhor ator pela peça O Arquiteto e Imperador da Assíria. José Wilker interpretou personagens memoráveis. Na televisão, viveu, entre outros, Roque Santeiro, na novela do mesmo nome. Passava de fazedor de santo miserável. O senhor está bem conservado. E o ex-bicheiro Giovanni Improta, em Senhora do Destino. Das aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A última participação em novela foi no ano passado como o médico Ebert em Amor à Vida. Apaixonado pelo cinema, o ator participou de mais de 40 filmes. É o caso de Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, e Dona Flor e seus 2 maridos, de Bruno Barreto. O artista ainda dirigiu espetáculos de teatro e escreveu textos para revistas e jornais. E vê naturalmente ver este seu criado. A presidente Dilma Rousseff e vários colegas da classe artística usaram as redes sociais para lembrar de José Wilker. A presidente Dilma citou o exemplo de dedicação à arte de José Wilker e falou das interpretações que se tornaram ícones no cinema e na TV. A cantora e amiga Fafá de Belém escreveu para lembrar do amigo raro, incomum e afetuoso que Wilker se tornaria. Marcelo Serrado comentou que havia falado com o amigo na noite anterior. O apresentador Serginho Groisman também postou que ficou espantado e triste como todos. Meu eterno JK, escreveu Samara Filippo em referência ao personagem vivido por ele na minissérie em que trabalharam juntos. José de Abreu citou que estava prestes a ser dirigido por Wilker na próxima peça dos dois, Sangue. O diretor Aguinaldo Silva escreveu no microblog que todos se tornaram menores e mais pobres sem José Wilker. O velório de José Wilker será realizado no Teatro Ipanema, na zona sul da cidade, a partir das 11 da noite de hoje. A cerimônia será aberta ao público. Amanhã, o corpo vai ser levado para o Memorial do Carmo, no Caju, onde vai ser cremado a partir das 3 da tarde em cerimônia fechada para amigos e parentes. Presidente Dilma Rousseff cai 6 pontos, mas ainda venceria no primeiro turno. É o que revela a nova pesquisa Datafolha divulgada hoje.
De acordo com o Datafolha, Dilma tinha 44% na pesquisa do final de fevereiro. Agora, a presidente aparece com 38% das intenções de voto. Aécio Neves, do PSDB, manteve os 16% verificados na pesquisa anterior. Eduardo Campos, do PSB Rede, subiu 1 ponto e agora tem 10%. Brancos e nulos somam 20% e indecisos 9%. No outro cenário pesquisado, Dilma tinha 43% e agora tem 39%. Marina Silva, do PSB Rede, que tinha 23%, aparece agora com 27% dos votos. Aécio Neves, do PSDB, subiu de 15% para 16%. Brancos e nulos, 13%. Indecisos somam 6%. O Datafolha ouviu 2.637 pessoas em 162 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja o que será manchete amanhã nos 2 principais jornais de São Paulo. A Folha de São Paulo fala da pesquisa Datafolha e atribui a queda de 6 pontos de Dilma ao pessimismo sobre a economia. O jornal também cita o recuo do índice de popularidade da presidente. O estado de São Paulo traz o escândalo da Petrobras. Segundo o jornal, fornecedores da estatal concentram doações eleitorais e a empresa está no meio da mais ampla rede de financiamento privado de campanhas do Brasil. Confira os destaques desta semana das principais revistas do país. A Isto É traz o que pode ser a solução para quem sofre por amor. Cientistas propõem o uso de remédios e de outras intervenções para acabar com o sentimento quando ele traz mais sofrimento do que alegrias. A Carta Capital faz a pergunta: quem é capaz de mudanças? A revista questiona quais dos candidatos estão preparados para se ajustar aos anseios do eleitor. Com a Petrobras estampando a capa, a revista Época traz uma matéria sobre as propinas e escândalos que rondam a empresa estatal. A revista Veja traz um especial sobre a crise na Petrobras. 5 reportagens discutem, segundo a revista, como o governo atual desestabilizou a empresa. E de acordo com a reportagem da revista Veja, o vice-presidente da Câmara, deputado André Vargas, do PT do Paraná, atuou junto com o doleiro Alberto Youssef para a assinatura de um contrato entre uma empresa de Youssef e o Ministério da Saúde. De acordo com a revista, Vargas ajudava o sócio a localizar projetos dentro do governo para desviar dinheiro público. O Ministério da Saúde afirmou que o negócio com as empresas foi suspenso e por isso não houve repasse de dinheiro. Ainda de acordo com o Ministério, foi aberta uma investigação interna para apurar o caso. André Vargas também nega as denúncias. Disse que conhece Youssef há 20 anos, mas que as relações entre eles se deram dentro da legalidade. E outra reportagem publicada neste sábado mostra investigações relacionadas ao doleiro Alberto Youssef. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, fornecedores da Petrobras depositaram quase 35 milhões de reais na conta de uma empresa dele. Segundo o laudo da Polícia Federal, obtido pela Folha de São Paulo, 9 fornecedores da Petrobras depositaram 34 milhões e 700 mil reais na conta de uma empresa de fachada controlada pelo doleiro Alberto Youssef. Em depoimento à Polícia Federal, Valdomiro de Oliveira, empregado de Youssef, confessou que a MO Consultoria não tem atividade de fato. A polícia suspeita que a empresa servia para repassar propina para funcionários públicos e políticos. Grandes grupos que pagaram a MO atuam nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, suspeita de ter sido superfaturada. Alberto Youssef foi preso pela Polícia Federal no último dia 17 de março, na Operação Lava Jato. Ele é suspeito de lavagem de dinheiro. Na França, uma mulher é eleita prefeita de Paris pela primeira vez na história. A socialista Anne Hidalgo foi oficializada prefeita neste sábado pelo Conselho de Paris, órgão responsável por governar a cidade. Ela havia vencido as eleições municipais realizadas no dia 31 e exercerá 6 anos de mandato. Em seu discurso, Anne Hidalgo afirmou que vai fazer de Paris uma cidade mais justa e solidária e vai prosseguir com o trabalho realizado pelo antecessor e braço direito, Bertrand Delanoë. A prefeita é de origem espanhola e foi naturalizada francesa aos 14 anos.
No Afeganistão, apesar das ameaças, mais da metade da população compareceu às urnas para a eleição presidencial. Essa é a primeira eleição democrática realizada no Afeganistão. Homens e mulheres compareceram aos postos mesmo sob a ameaça do Talibã. O grupo terrorista acusa a votação de ser uma farsa e tem feito forte campanha para impedi-la. Para evitar ataques, 350 mil soldados foram selecionados para trabalhar na segurança. Mas mesmo assim, uma explosão no começo do dia deixou 4 pessoas mortas. Apesar do ataque, o presidente afegão Hamid Karzai afirmou que a eleição foi um sucesso e que representa um passo à frente para o país. O resultado deste primeiro turno será divulgado no dia 24 deste mês. Se houver necessidade, o segundo turno acontecerá no dia 28 de maio. Na Ucrânia, a população começa a retirar as barricadas no centro da capital, Kiev. Civis se uniram para limpar a Praça da Independência de Kiev, local que foi palco dos violentos protestos que começaram em novembro. O governo já havia proposto a limpeza, mas o partido de direita não havia autorizado. Hoje, a chanceler alemã Angela Merkel ameaçou novamente a Rússia com mais sanções caso o país continue a violar a integridade e a soberania da Ucrânia. Merkel afirmou que a lei do mais forte não pode passar por cima dos direitos dos cidadãos. O governo de Vladimir Putin tem sofrido sanções políticas e econômicas da comunidade internacional desde que, no dia 17 de março, aprovou a anexação da Península da Crimeia, parte do território ucraniano, desde 1954. A seguir, navio chinês identifica sinal que pode ser o da caixa preta do avião da Malaysian Airlines. E os preços altos dos ovos de Páscoa geram uma velha polêmica. Porque o ovo é muito mais caro do que a mesma quantidade de chocolate em barras da mesma marca? Existe um sentimento que o mundo inteiro compartilha. E que só os brasileiros conseguiram traduzir em uma palavra. A voz que deixou saudade está de volta. Coleção Folha, o melhor de Elis Regina. 25 livros CDs com álbuns originais da maior cantora brasileira. Por R$ 16,90 cada. Todo domingo nas bancas. Colecione. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem um pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não pode dar discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. O Ituano passou pelo Botafogo e pelo Verdão. O Santos venceu a Ponte e o Penapolense. E agora os dois disputam a finalíssima do Paulistão. Neste domingo, confira tudo sobre o duelo entre Ituano e Santos e detalhes da Copa do Brasil. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento... O grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Doveman Invisible Dry, invisível em 100 cores, incluindo preto e branco. Suportes Brasforma, fixação por qualidade. Hoje, um navio chinês identificou um sinal que pode ser o da caixa preta do voo da Malaysian Airlines, que desapareceu no dia 8 de março. De acordo com a agência estatal chinesa, o sinal detectado teria frequência igual ao padrão emitido por caixas pretas. A informação não foi confirmada pela equipe de busca. Especialistas afirmam que o sinal pode vir de diversos equipamentos diferentes. A peça do avião possui um mecanismo que permite localizá-la, mas estima-se que a bateria acabe no início da semana que vem. Caso isso aconteça, as informações de voo que estão gravadas podem se perder. A aeronave desapareceu do trajeto entre a Malásia e a China, mas as buscas se concentram na região da Austrália, porque satélites identificaram uma mudança brusca na rota.
Os altos preços dos ovos de Páscoa geram polêmica há mais um ano. Nas redes sociais, mensagens questionam o porquê de o ovo ser muito mais caro do que a mesma quantidade de chocolate da mesma marca, só que em barra. Apesar da discussão, é muito difícil encontrar quem abra mão de presentear ou consumir os tradicionais ovos de Páscoa. Luca mal sabe falar, mas já aprendeu a pedir os ovos de Páscoa. Tenho o Homem de Ferro e ele quer do Toy Story, né? Mal sabe falar e já sabe pedir. Ah, pedir com certeza. A mãe resiste, mas depois de muito insistir, o garoto ganha um ovo pequeno. Esse ano não teve jeito. Entrou na escola, já tá falando do coelhinho, não tem jeito. Rafael não tira os olhos dos ovos pendurados nos corredores do mercado. Aponta certeiro e ganha na hora. O que você gostou desse ovo? É por causa que eu gosto desse personagem. E que avô que resiste a tanto charme. Convence porque eles são carinhosos, né? A gente é uma maneira de retribuir, né? O carinho deles. A Páscoa é só daqui a 2 semanas, mas já tem muita gente atrás dos ovos nos supermercados. Só o preço que não é tão saboroso. Este ano eles estão até 10% mais caros. No Facebook circula uma campanha que compara um ovo de 500 gramas e a mesma quantidade em barra. Na imagem, compartilhada milhares de vezes, a barra custa 6 vezes menos. Mas será que as crianças topariam a troca? Vamos conferir. Qual que você acha mais legal? Esse. Por quê? Que ele é de chocolate. Ué, mas o outro também é de chocolate. Então, eu gosto dos dois, né? Qual que você prefere? Esse. Por quê? Porque é mais grande. Ah, porque é maior. E você? Qual que você prefere? Por quê? Que é maior. E se eu te der 2 dessa? Preferi esse ainda. Por quê? Que é maior. É mais bonito também. É uma magia, assim, né? Que as crianças pequenas ainda têm, né? Do coelhinho da Páscoa, os enfeites, né? Então, acho que é isso aí que chama a atenção. O fabricante explica que a produção e distribuição dos ovos tem uma série de necessidades específicas, desde a contratação de mão de obra temporária, embalagens especiais, armazenamento e transporte. Tudo isso impacta no preço final. Nesse mar de preços e marcas tão diferentes, um comportamento vem se tornando cada vez mais comum entre os consumidores: o de fabricar os próprios ovos de Páscoa em casa. Uma opção para quem não abre mão de presentear com um ovo tão gostoso e bonito, mas muito mais barato que o industrializado. Nessa época do ano, as aulas de chocolate ficam lotadas. Todo mundo quer uma receita nova. Quem vende diz que o lucro é alto, mas muita gente gosta mesmo é de fazer para presentear. Qual que é a sensação de dar um ovo que a senhora mesma fez? Nossa, é uma sensação muito boa. É uma realização. O pessoal já comenta, né? E o pessoal já fica naquela expectativa e perguntando: quando que vai vir? Vai ser só na Páscoa? Vai mandar um pouco antes? Enfim. Economiza mesmo? Economiza, bastante. Quanto você acha? Em torno de uns 30%, até para mais, dependendo da quantidade, você consegue economizar. Caseiros, simples, sofisticados, industrializados, não importa. Difícil é passar a Páscoa sem experimentar, nem que seja um bombonzinho. O fim de semana começou com temperaturas amenas, mas logo o sol saiu e esquentou. Segundo os meteorologistas, a tendência é esquentar ainda mais nos próximos dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O domingo promete ser ensolarado, quente e sem nenhuma gota de chuva em todo o estado de São Paulo. Isso porque uma massa de ar seco avança do sul em direção ao sudeste, afastando as condições de chuva. Já na metade norte do país, principalmente entre o norte do Brasil e o nordeste, o dia ainda fica abafado e pode chover forte por causa do calor. A máxima amanhã chega aos 28 graus em Curitiba, aos 29 em Belo Horizonte, aos 30 graus em Recife e aos 33
em Campo Grande. Já aqui em São Paulo, com o avanço dessa massa de ar seco, o tempo fica firme e ensolarado em todas as regiões. No centro-oeste, as temperaturas disparam e passam dos 30 graus durante a tarde. No centro-norte, faz calor de 33 em Ribeirão Preto e também em Bauru. No litoral, dia perfeito para ir à praia, máxima de 30 graus e nada de chuva. Essa previsão vale também aqui para Grande São Paulo. Os termômetros batem na casa dos 30 graus tanto amanhã como na segunda-feira. Já na terça esquenta ainda mais. A máxima prevista é de 31 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Uma exposição em São Paulo revela o talento de uma artista plástica que enfrentou um grande desafio. Pintar com a boca e os pés foi a saída para Maria Gorete Chagas superar uma deficiência física. E agora ela realiza oficinas para quem quiser aprender a técnica que desenvolveu. Traços finos e firmes formam flores delicadas, fortes, cheias de detalhes. As 24 telas expostas no Museu da Inclusão em São Paulo são da artista plástica Maria Gorete, que utiliza a técnica de pintura com a boca e os pés. Às vezes eu ouço os comentários, nossa, eu não consigo fazer nem com a mão. Aí eu comento, nem eu, nem eu. Gorete nasceu com uma deficiência nos membros inferiores e superiores e desde pequena sentia que tinha talento com os pés. A partir do momento que eu fui alfabetizada, a professora, com todo o amor ao magistério, ela teve a ideia de colocar a caneta, o lápis na minha boca para facilitar a parte, vamos dizer assim, social, né? Porque senão, qualquer lugar que eu fosse, eu teria que sentar para escrever com os pés. E deu certo. Que tal, então, um convite? Ter uma experiência muito parecida com a da artista. Nesta oficina, só valem pinceladas se for com a boca ou com os pés. E essas crianças toparam o desafio. No começo tudo é difícil, né? Mas depois fica fácil. Vai treinar bastante ainda? Artista? Vou. Eu pensava que era tipo um jeito lá, passar tinta na boca e pintar, mas aí chegou aqui e nós começamos a desenhar. A moça ensinou a gente, aí a gente desenhou com o pé e com a boca. Desgostado, desafiado, se sentindo desafiado, e eu vou fazer. Se ela está fazendo, eu vou fazer. Então é um desafio, porque a vida deles é um desafio. Nesta oficina participaram crianças que estão em tratamento contra o câncer. Mas durante a atividade, nem pareceu. O Matheus, de 5 anos, estava concentrado apenas em não encostar a mão no pincel. Qual é a dica que você me dá? Não sei. Porque naquele momento, é elas o desafio e a arte. É muita pureza, né? Você vê que eles pegam, eles pintam, e naquele momento eles estão sendo muito felizes. Para a mãe do Lucas, que também é deficiente, a pintura foi um momento de descoberta. Dá prazer para a mãe ver? Sim, com certeza. Ver que ele é capaz de fazer tudo o que ele quiser. Só depende de se conhecer. Dele e da criatividade dele, né? A exposição está em cartaz até o dia 30 de abril no Memorial da Inclusão. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no youtube.com/Jornal da Gazeta. Voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite para você. Uma boa noite e um ótimo domingo. Até segunda. Nesta segunda, 11h30 da noite, Maria Lídia comanda uma entrevista inédita em Hora do Voto. Assista agora, Gazeta Imóveis.